Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao mais um episódio do NSM Talks. Eu sou Victoria Tomás, CEO do Grupo Nós Somos Moda, e esse podcast é comemorativo aos 10 anos. Hoje está aqui ao meu lado na mesa a Lohane, que é a nossa analista de conteúdo e influência. Oi, Vicky. Nossa estreia juntas na mesa do podcast. Oi, pessoal. A gente já me entrevistou, tem um... mas entrevistando a nossa primeira vez. Verdade. Antes de qualquer coisa, a gente gostaria de relembrar que esse projeto só é possível pela nossa parceria incrível aqui com a ProHub, que está nos atendendo muito bem, e também aqui com o campus da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC, a Famecos. E pra gente se deliciar durante o episódio, a gente tá com a Se Doce Fosse, da Carol. Então, nosso muito obrigada, Carol, que tá mais uma vez com esses cookies, assim, incríveis. É uma marca nova. Então, a gente vai deixar também o Instagram pra quem estiver assistindo pelo YouTube. Vão lá conferir. Gente, então, o nosso papo de hoje é sobre empreendedorismo feminino. A gente tem uma convidada muito especial para isso. Ela tem uma trajetória de mais de 7 anos no mercado e é fundadora de uma doceria saudável, a Juro de Dedinho. Sim, além disso, ela também produz conteúdo para as redes sociais, é mentora de outras empresárias, começou a empreender com R$10 mil e hoje já fatura mais de 1 milhão por ano. Eu acho que quem acompanha ela já sabe de que a gente está falando, né? A gente está aqui com a Pá Parmigiani. Oi, Pá. Oi, tudo bem, pessoal? Muito prazer, meninas. Uma honra estar aqui com vocês hoje, a gente poder trocar bastante, incentivar outras mulheres, outras pessoas, homens, quem quiser se inspirar, né, através da nossa história. Estou muito feliz por estar aqui ao lado de duas potências também. Obrigada. Um prazer estar te recebendo aqui. A gente já conhece a tua história, mas a gente quer que tu se apresente também, conte para o público de casa quem é a Paola CNPJ, mas também a Paola CPF. Legal. A Paola Parmigiani, né? Eu acho que eu sempre brinco com o meu time também, né? Os meus vários personagens. A Paola é empresária, na verdade. Hoje eu tô à frente da Juro de Dedinho, uma doceria saudável. Nós já existimos há 4 anos. E a Juro nasceu através de um delivery. Então, nós começamos numa cozinha, dividindo a cozinha num coworking junto com outras 3 empresas. Eu só tinha o final de semana para produzir. Realmente, comecei como uma pequena empreendedora começa. E, aos poucos, a gente foi se desenvolvendo, foi crescendo. Hoje, a Juro tem 3 lojas, 2 no Rio Grande do Sul, uma em São Paulo. A gente... Ano passado vendeu mais de 7 mil toneladas de chocolate. Nossa. 7 mil toneladas não, 7 toneladas, pelo amor de Deus. 7 toneladas de chocolate. E hoje, olhando assim, né, pra trajetória como um todo, eu consigo olhar pra empreendedora, quem eu era há 7 anos atrás, quem eu sou hoje. A gente honra muito essa história, né? E além disso, eu também passei a ensinar outras mulheres que empreendem. Então... eu documentei a abertura da Juro de Dedinho e hoje eu tenho várias alunas também que constroem suas próprias empresas, a gente acelera juntas os seus negócios. Na verdade, eu sou apaixonada por acelerar negócios e entregar soluções para elas. Hoje eu tenho 2 empresas, então a Juro de Dedinho, uma empresa de educação. Que máximo. Perfeito. E a Paola, vida pessoal, né, pra gente não esquecer dela. A Paola que pede, muito importante, né? Que ela aparece, né? Final de semana, principalmente, ou quando dá um espacinho ali durante a semana. Eu namoro o Ariel, é um DJ aqui do Rio Grande do Sul. Inclusive, agora se apresentou no palco principal do Planeta Atlântida. Eu vi o teu vlog. Maravilhoso. Então, eu também gosto muito de festa, gosto muito de vida social. Eu não sou aquela empresária, estereótipo, 5 horas da manhã, vamos embora acordar, bora se estressar. Não, eu prezo muito por saúde mental. Inclusive, falo isso muito para as minhas alunas. Sim. Antes de CNPJ, a gente tem que ter o cuidado, sim, com o CPF, né? Com o que a gente é além do trabalho. Tô vendo uma série, inclusive, que recomendo muito, que é A Ruptura. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu quero muito ver. E é exatamente essa coisa Recebemos recomendações do time interno, né? É muito legal, de tipo, vida pessoal e vida, né, profissional. E não existe isso, né? A gente é essa mistura. Então, eu gosto muito de sair com os meus amigos, sou muito família, sou canceriana nata. Então, sou muito apegada, assim, às pessoas que eu amo. E gosto muito de astrologia, gosto muito de conversar, de trocar. E gosto muito de estar em conexões. Acho que a Paola, vida pessoal, é mais resumida nesses pontos. Muito legal o pessoal saber também, né? Esse teu lado. E tu mostra bastante esse teu lado nas redes também. Mas a gente queria saber de onde que tu acha que vem a tua veia empreendedora. Se tu já era aquela pessoa que vendia coisa na escola, porque a gente tem muita história assim. Ou se surgiu do nada e tu foi, né, amadurecendo isso. Eu acho que toda empreendedora tem essa questão de, nem que seja
olha, um desenho, tu vai tentar vender uma miçanga, alguma coisa, a empreendedora, ela já tem desde criança, né? E comigo não foi diferente nesse sentido, mas eu não sabia o que era empreender. Na verdade, eu fui descobrir o que era ser empresário ou ser empresário quando eu já tinha mais de 18 anos. Nem no colégio eu tive muito contato com essa questão. Eu achei que eu ia ir para a área da saúde, assim. Mas dentro da minha família, dentro do meu contexto familiar, todas as mulheres da minha família, elas foram de alguma forma dependentes financeiramente das figuras masculinas. Então, seja minha avó, minha mãe, minha tia, todas elas, né? E a minha família é feita majoritariamente por mulheres. Então, né, apesar disso, quem tinha o poder financeiro eram os homens. E eu sempre vi nesse contexto muito o poder que financeiramente isso tinha no contexto emocional e psicológico. Então eu fui criada por mulheres que me diziam: Paola, tu precisa ser independente financeiramente, tu vai ter que ser dono do teu próprio nariz, tu não pode depender de homem nenhum, né? Muita terapia depois pra gente conseguir melhorar um pouco esse conceito. Mas, então eu sempre tive essa questão de, não, peraí, eu vou fazer pelos meus próprios esforços o meu dinheiro, né? Eu venho de uma família muito privilegiada, então eu estudei em colégio particular, eu tive acesso, né, a aula de inglês, enfim, tenho inúmeros privilégios. E quando eu tinha 15 anos, a família a gente tinha uma empresa familiar, né, uma transportadora da Colgate, então a gente representava o principal meio de logística da Colgate no Sul, tanto no Rio Grande do Sul quanto Curitiba, era a empresa do meu avô. E meu pai trabalhava na empresa do meu avô, então todo o dinheiro familiar, né, como eu já disse, estava nessa empresa. E essa empresa quebrou quando eu tinha 14 para 15 anos, né? A Colgate rompeu o contrato, ou seja, já fica aí um aprendizado de não termos todos os ovos numa cesta só, né? E a gente só tinha um cliente. Então, quando eles romperam, realmente a empresa quebrou. E aí foi quando houve uma ruptura muito grande, onde a minha família falou: olha, Paola, realmente... Paola não, né? A família inteira parou. Agora a gente precisa, de alguma forma, tentar cada um fazer por si, e o dinheiro que tem só vai sair. Então, a gente não vai fazer novos dinheiros, né? Meu avô já estava para se aposentar também, enfim. E não era dado muitas oportunidades para as mulheres da minha família. Sempre foi dado muita oportunidade para os homens da minha família. Isso não é por mal, assim, sabe? Eu entendo que eles enxergavam muitas mulheres como pessoas mais frágeis, como pessoas que precisam ser cuidadas. Que talvez, nossa, eu não vou acordar minha filha para ir trabalhar, porque, coitadinha, ela tem que dormir, sabe? O marido dela que vai trabalhar. Então, hoje o que tá em alta, né? A mãe do Pilates. Naquela época não tava tão em alta. Na verdade, aquela época era onde estava em alta. Daí teve o momento das mulheres independentes, né? Que a gente veio muito nessa geração. Enfim, aí eu fui criada nesse contexto e tudo mais. E nesse momento que houve essa ruptura, eu falei: nossa, como existe uma dependência, né? Agora, como que as mulheres da minha família vão ficar? E se elas quiserem se separar? E, né, minha mãe se separou nesse contexto também. Como que a gente vai fazer? Então, foi muito delicado. E ali também eu comecei já a buscar algumas fontes de renda, o que eu poderia fazer. Comecei a estudar mais, né, sobre outras possíveis possibilidades. Então, a minha veia empresarial, eu acho que, assim, geneticamente, eu acredito muito que questão cultural também vem, né, da gente ver... eu venho de uma família de empresários, então meu pai é empresário, ele tem empresa dele hoje em dia. O meu avô também, né, intraempreendeu, então ele também conseguiu de alguma forma fazer isso. Eles sempre falam que eu sou muito parecida com eles, então acho que vem daí essa veia, mas eu não fui levada para dentro de uma empresa, tipo, nossa, tu vai trabalhar na minha empresa, tá aqui uma oportunidade. Eu aprendi tudo que eu sei fazendo a minha empresa e errando dentro da minha empresa. Então, das minhas empresas, né, que antes de ter a Jura eu tive outra. Então, acho que vem um pouco daí, da minha vontade de ser independente, de ajudar as pessoas que eu amo, mas também num contexto de... enfim, de fazer algo que eu amasse, que eu me via como útil também. Porque eu não sei vocês, mas no colégio eu não era nada demais, assim, sabe? Eu era conversadeira pra caralho. Eu era muito social, então, assim, me mudaram de turma pro comportamento. Eu era rebelde, fugi de casa. Fundo da sala. Matava aula, assim, sabe? Matava todas as aulas. Todas, repetir de ano, matemática era um horror. Então, ai, meu Deus, sendo mal do colégio. Respira, amiga, respira. Respira. Quando a gente descobre o que a gente ama, a gente, né, dá um jeito e passa a aprender e estudar o que a gente gosta. Então, no colégio eu não era a melhor aluna e eu acreditava, então, por um lado, que eu também não era inteligente o suficiente. Então, eu achava, não, daqui a pouco eu não sou tão boa, né, no que eu faço. Ou, enfim, quando eu me descobri muito boa em vender, quando eu me descobri muito boa em criar conteúdo, quando eu me descobri muito boa em comunicar, eu falei, não,
eu sou boa nisso, então eu vou fazer dinheiro com isso também, sabe? Então, passou também pra uma questão de autoconhecimento, da gente descobrir também no que a gente é bom. Sim. Porque no colégio não é estimulado de alguma forma, né, a veia empreendedora. Acho que hoje em dia é mais, mas naquela época mas todas essas coisas que tu falou que tu se descobriu boa, de fato, tu nunca aprendeu no colégio. Não tinha como saber. Eu era conversadeira, né? Sim. Ninguém fala, conversadeira pode ser uma boa empreendedora. Sim, todas nós, acho que da comunicação também, né? Que é trocava Coitados de lugar, dos professores, trocava desculpa, de lugar professores, publicamente. Publicamente, amo vocês. Obrigada por tudo que vocês fizeram por nós e pela paciência. E é muito importante quando a gente descobre, de fato, quais são as nossas paixões, e por mais que, como eu brinco internamente, trabalhar dá trabalho, é muito melhor quando a gente trabalha com o que a gente gosta e, enfim, realmente desenvolve essas habilidades depois, né? Mesmo a gente não aprendendo na escola. E ainda falando sobre empreendedorismo, eu queria saber, assim, qual foi, né, dentro toda essa tua jornada, a maior dificuldade que tu enfrentou nesses 7 anos, enfim, se teve algum grande momento e também o momento em que, de fato, tu virou a chave e também começou a te priorizar, ou se isso já veio desde o início para as empreendedoras que estão nos assistindo e começando. É difícil pensar em uma dificuldade, mas eu acredito que eu ter construído a minha autoconfiança foi um grande propulsor na minha vida empreendedora. Então, quando a gente começa muito insegura. A gente não sabe qual é a melhor decisão, a gente fica naquela de pedir muita opinião, a gente, de alguma forma, desacredita que nós somos fortes o suficiente. Então, nossa, eu tô chorando aqui, eu sou muito fraca mesmo. Porque eu não vou ser capaz de gerir essa equipe toda. Nossa, bem que me falaram que eu não ia conseguir liderar. Então, tu tem muita vozinha no teu ouvido. No momento em que tu literalmente veste a roupa de empresária e fala, eu sou empresária e eu vou fazer o que precisa ser feito para cumprir o meu papel, eu acho que ali é uma grande virada de chave. E na minha vida foi a abertura do quiosque dentro do Iguatemi. Então, por incrível que pareça, antes disso, eu já era, modéstia à parte, boa no que eu estava fazendo, mas eu ainda não vestia, sabe, 100% o personagem. Então, o que é o personagem? É saber desagradar. Então, tu não vai ser amada por todo mundo. Pelo contrário, na verdade, vão ter muitas pessoas que não vão entender por que tua postura é mais forte, sendo que tu é mulher, entendeu? Como assim? Ah, não, porque o homem, sendo muito competente, ele pode chegar e pode colocar limite. A mulher é louca, é surtada, é sem noção. Dura. Né? Dura demais. Não, assertividade, negativo. Prática, prática nunca se viu. De forma alguma. E então eu acho que eu aprendi a colocar limite, eu aprendi a dizer não, eu aprendi a desagradar, eu aprendi a passar feedbacks também de uma forma que eu pudesse acolher, lógico, sempre, mas também delimitando os limites e pensando no bem da minha empresa. Tem muita gente que fala, meu cliente em primeiro lugar, ou, sei lá, os meus funcionários em primeiro lugar. Desculpa, não sou eu nem os funcionários nem meus clientes em primeiro lugar, é a empresa. Se não houver empresa, não tem como pagar meu funcionário, não tem como eu atender meu cliente e eu não vivo também. Então, eu preciso pensar no bem dela acima de tudo. Quando eu entendi isso, eu acho que muita coisa mudou, assim. Sim. E tu falou sobre funcionários e a gente queria saber, assim, em que momento tu percebeu, não sei se foi na Juro ou se foi no teu outro empreendimento antes, que tava dando certo, que tu tinha um negócio e que tu precisava, por exemplo, delegar para outras pessoas algumas coisas. Como que foi essa virada pra ti, assim? Quando eu comecei, eu era uma... Assim, eu achava que eu era super heroína, mas eu era uma sem noção. Eu fazia tudo. Então, eu tinha 2 sócios na época também. A gente abriu a Coco Densado, que foi minha primeira empresa. E nessa empresa, a gente produzia, a gente atendia, a gente fazia o financeiro, emitia nota fiscal, tudo. E aí veio o burnout, né? Eu tive meu primeiro burnout com 19 anos. Porque na mesma época... 19 para 20. Na mesma época, minha mãe ficou doente. Então, minha mãe teve câncer também. Na semana que eu abri meu primeiro CNPJ, minha mãe foi diagnosticada com câncer. E como eu contei a história toda pra vocês, muito de eu querer empreender foi pra conseguir ajudar ela. Foi pra, de alguma forma, proporcionar pra ela o conforto que ela já teve um dia e que eu via que ela se perdia e que, de alguma forma, também, através de um relacionamento abusivo, ela não pôde depois se redescobrir. Então, ali no momento em que ela ficou doente, foi também um momento onde eu parei e pensei, nossa, saúde custa dinheiro. Não é dinheiro por ser fútil. Não, plano de saúde custa dinheiro. Eu poder ter a liberdade de largar meu trabalho para acompanhar minha mãe numa quimioterapia, isso custa dinheiro. Isso é eu poder viver minha vida como empresária. Então, ali naquele momento eu entendi a importância de delegar,
mas também entendi que tava pesado demais. Então, na Coco Densado, houve o burnout, eu decidi vender a empresa porque eu perdi completamente o tesão do que eu fazia. Na verdade, muita gente acha, vendeu a empresa porque XYZ, na verdade eu vendi porque eu não tinha mais paixão em fazer aquilo. E eu sou uma pessoa muito movida a me sentir feliz. Então, eu sempre digo assim, eu tô muito feliz com a minha vida hoje, mas se amanhã eu acordar e ver que eu não tô feliz, é muito provável que eu mude completamente a minha rota, e eu não tenho medo disso. Então, pô, do que adianta eu estar vivendo a vida pros outros, sabe? Eu quero estar vivendo a vida pra mim. Então, naquele momento ali, que eu vendi a Coco Densado, eu me prometi, eu não vou cometer os mesmos erros. Eu vou começar delegando. Mas eu não tinha... no começo vocês falaram que eu comecei com 10 mil, né? A Juro foi com 10 mil. Mas eu acho que eu comecei a Coco com 1.000. Nossa. Então, a gente não tinha o luxo de delegar. E na Juro, com os 10 mil, eu também não poderia começar com uma super equipe. E era 10 mil, tipo assim, 10 pra mil tudo. pra fazer tudo. Não era 10 mil de caixa, de giro, ou embalagem, o local, enfim, gente, a luz, a internet, são muitos custos. Se for pôr na ponta do salário que a gente acha que começa a empreender já com salário. Amor, eu conto, tu conta. Então, era 10 mil pra fazer tudo. E mesmo assim, eu falei, não, eu vou colocar nesse cálculo aqui, eu vou colocar no meu ponto de equilíbrio uma pessoa pra produzir. Porque se eu estiver na cozinha mexendo panela, eu não vou estar dedicada pro resto. Então, alguém vai ter que estar ali mexendo a panela, focada nisso, fazendo o melhor trabalho possível, porque na cozinha, mexendo a panela, tá o coração da empresa de alimentos, então tem muito valor, e eu vou estar focada em outras questões, porque por incrível que pareça, eu sou péssima cozinhando, tá? Então, sério? Revelação do dia. Todo mundo, Juro de dedinho, ela deve saber fazer coisas maravilhosas. Eu crio a receita, eu sei vender, mas assim, cozinhar de fato não é muito pra mim. Então eu deleguei isso e foi ali que eu comecei também a entender o poder de conseguir distribuir as tarefas e fazer aquilo que eu fazia muito bem. E crescer a empresa em cima disso. E tu tem alguma história que te marcou, assim, desses erros e dessas trajetórias, desses erros e acertos que essas empreendedoras que estão começando, seja importante elas saberem e aprenderem com essa história? Meu Deus do céu. Tem muitos erros. E acho que um que também vem muito nessa questão do ser forte, né? E me sentir fraca e aquela coisa da impostora. Antes de eu abrir a loja no shopping, acho que eu tinha 1 ano de empresa, mais ou menos, um pouquinho menos de 1 ano. Eu quis muito fazer o sorvete da Juro. Não sei se vocês já viram, mas antes eu tinha um sorvete da Juro de dedinho. E antes porque a gente decidiu tirar um pouquinho ele de cena, mas enfim. Aí esse produto, ele foi desenvolvido e a gente comprou uma máquina para fazer o sorvete. E aí imagina, uma máquina de sorvete, sei lá, é 80 mil, 100 mil reais. Então eu já não tinha para comprar uma máquina 0 bala, eu tinha que comprar uma usada. Daí comecei a pesquisar e tal, e tinha uma lá por 20 mil reais, que pra época, nossa, 20 mil reais eu ia ter que sambar muito pra conseguir. Aí eu puxei daqui, puxei dali das minhas economias, isso e aquilo, não reformei meu apartamento na época pra conseguir comprar a tal da máquina de sorvete. E aí eu comprei a máquina de um LX da vida, tá? Só que eu nem me atinei que, nota fiscal pra fazer troca, qualquer coisa, não. Eu comprei a máquina. A máquina chegou no impulso. Completamente feliz. Sem planejamento, feliz, motivada pelo feliz, vai dar certo, confiante. Chegou a máquina, instalaram a máquina, deu, sei lá, 2 dias, o lançamento era em 15, tá? Deu 2 dias, fui ligar a máquina, fumaceira, braba, um cheiro de queimado, a máquina pifou. Aí, meu Deus, já me apavorei e tal. Não, mas vamos consertar. Liguei pro cara, o cara falou, não, vou mandar um técnico aí, tá tudo certo, vou consertar. O técnico veio, nisso a gente tinha as fotos pra fazer pro lançamento. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer foto, sendo que eu não tenho produto? Tá, eu vou comprar, que bom, né? Vou comprar uma marca X e vou fazer, porque o meu sorvete tá igual, né? Eu vou fazer, ninguém vai saber as fotos lá, então vou fazer com um sorvete normal. Fiz as fotos com um sorvete tradicional e tal, beleza, tendo em vista que a máquina ia funcionar. Aí, 2 dias depois, máquina lá funcionando. Ficou um dia funcionando, o técnico foi embora, deu mais um dia, pifou de novo. Aí o cara voltou correndo, chegou lá, tava chorando. Ele chegou na empresa, na época, lógico, eu não sei se hoje eu choraria dessa forma, né? Tem inteligência emocional envolvida, mas ele me olhou e falou assim, nossa, tu quer ser se tu é empresário, tu não pode chorar desse jeito, porque, né? Aí ele falou alguma coisa no sentido de tu tem que ser mais forte. E aí, naquela hora, eu fiquei muito, tipo, nossa, ele tem razão, sabe? Eu preciso me empoderar, não posso chorar e tal, beleza. Aí deu uns 10 minutos, eu não sei o que o cara foi fazer, que ele tava no telefone com um funcionário, mas assim, ele tava
sendo muito escroto com o funcionário. Tipo assim, brabão, sabe? Não, porque que não sei o que, vocês são incompetentes. Aí eu parei pra pensar, não, peraí, eu não posso chorar, né? Não posso externalizar a minha emoção desse jeito, senão eu sou uma empresária fraca. Agora, ele acabando com uma pessoa... se sentindo raiva, pode ser um descompensado. Não, peraí. Aí eu cheguei pra ele, eu lembro que ele desligou o telefone e falei, olha, tu me criticou há 20 minutos atrás por eu estar chorando, né? Eu tava quieta na cozinha ali, externalizando o meu sentimento daquela forma, sem ofender ninguém. Agora, tu pode ofender as pessoas com raiva. Por que eu sou fraca e tu é forte, né? Tendo em vista que são emoções, né, parecidas ali, a gente tá demonstrando. Daí ele ficou me olhando, eu lembro que ele era muito alto, assim, ele ficou me olhando com uma cara. E aí eu parei e pensei, nossa, eu preciso parar de alguma forma me colocar pra baixo, ou achar que as minhas emoções são erradas e... enfim, né, inibir isso, eu tenho que me empoderar cada vez mais para me colocar com o fornecedor, para me colocar com o cliente, para saber conversar com o meu funcionário, com o meu colaborador. Eu preciso, de alguma forma, ter essa força. Então, esse erro foi um erro muito importante para eu conseguir ter esse olhar, para eu não comprar mais as coisas no impulso, pedir sempre a nota fiscal e ter um prejuízo que, né, nada como água batendo na bunda. Eu sempre falo isso. Tem que ter um prejuízo financeiro, às vezes, também, que não adianta. Sabe aquela mãe que fala, não bota o dedo na tomada que vai doer? De vez em quando é bom botar, né? Tem que botar o dedo na tomada. Tem que botar o dedo na tomada pra te não fazer de novo. Então, acho que esse foi um erro que me ensinou bastante. Essa máquina aí de sorvete foi bem decisiva. Sim, e que bom que era uma máquina, né? Naquela época fazia, mas daqui a pouco seria uma máquina de muito mais que tu não se atentaria à nota fiscal. De repente, uma máquina de 20 para uma de 200. Melhor ia estar fazendo uma diferença, porque a gente sabe que maquinário é uma coisa caro. Que, enfim, tem altos investimentos. E lá no começo, tu falou um pouco sobre dividir a vida pessoal e a vida profissional. E a gente queria que tu trouxesse um pouco mais disso. E se também teve algum aprendizado que tu teve desde o início pra cá em relação a essa divisão e como que tu percebe isso hoje, assim? Eu tenho cada vez mais me policiado pra minha vida pessoal e a minha vida profissional estarem, de alguma forma, equilibradas. Ano passado foi um ano que me ensinou muito em relação a isso, porque quanto mais a gente cresce, vocês devem saber disso, mais projetos a gente é convidada, mais portas se abrem, e é muito difícil dizer não, porque a gente não tá dizendo não pra coisas ruins, a gente tá falando não pra coisas boas. Então tu fala, nossa, por que eu vou dizer não pra essa oportunidade? É uma oportunidade muito boa. Ano passado eu quase abri mais uma empresa, né, já tava, enfim, quase assinando contrato social e aquela coisa... E aí eu entendi que uma frase que mudou minha vida, assim, uma frase que eu falei em terapia, eu falei... Nossa, Júlia, né, que é minha terapeuta, não é porque cabe na minha agenda que cabe na minha vida. Então, cabe na agenda. O Google Agenda, a gente vai dar um jeito, vai colocar ali, vai bloquear essa agenda aqui, né? Mas e minha vida? Eu vou estar feliz? Eu vou estar, de alguma forma, seguindo o meu propósito? O que eu quero? E, querendo ou não, o Instagram, o TikTok, as redes sociais, a gente está em constante comparação o tempo inteiro, né? A vida do coleguinha sempre parece mais bem-sucedida, mais realizada, o outro sempre parece estar com mais dinheiro, e a gente fica nessas e parece que a nossa vida nunca é o suficiente. Então, ano passado, eu quase tive mais um burnout. Então, ano passado eu também coloquei muito isso pra mim, assim, eu vou, esse ano, focar nos meus projetos e colocar eles, né, saturar eles ao máximo, crescer eles ao máximo, pra ir pensar em entrar em novos projetos. Eu vou saber dizer mais nãos, mesmo pra boas oportunidades, porque pode ser um até logo, né, as pessoas vão entender de alguma forma e me priorizar também, porque a gente precisa também, de alguma forma, entender que a vida acontece no processo. Eu não posso achar que, porque quando eu chegar no sucesso eu vou viver. Não, eu já tô vivendo. Eu tenho 26 anos já. Eu tinha, juro, 19 ontem. Então, será que minha vida vai ser só trabalho? Será que eu vou chegar pra falar com as pessoas e só de trabalho eu vou falar? Eu não quero isso, sabe? Eu quero ser mais do que isso. E mais não, eu quero ser múltipla. Por isso que eu sempre brinco com os meus personagens. Porque... veja a Boca Rosa fazendo muito isso também. É muito ruim a gente se resumir a uma coisa só. E é muito frustrante também querer mostrar somente isso na rede social. Senão, eu já tive tempos que eu fiquei com um saco do meu Instagram, tipo, olhar e falar, ai, guria chata, sabe? Pra mim mesma. Tipo, nossa, corre sempre de coquinho, sempre com essas roupas. Tipo, eu não sou isso o tempo inteiro, sabe? Já tive crise existencial abrindo meu armário. Tipo, pô, é domingo, vou vestir blazer. Não, sabe? Eu quero botar um short. Será que alguém vai me vendo em Iguatemi e vai entender que eu tô de rasteirinha, short e cropped? Tipo, tem dias que eu vou querer usar isso. Então... E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Eu sou várias pessoas, sabe? Dentro de mim. Então, enfim, eu acho que eu, ano passado, eu refleti muito sobre isso e venho cada vez mais me descobrindo e permitindo ser.
Mas desde o início, acho que desde ali do momento que minha mãe ficou doente também, eu tive um balizador muito grande de que a vida não é só trabalho. Então eu coloquei já ali uma importância muito grande do quanto que a vida passa muito rápido, o quanto do dia pra noite as coisas podem mudar. Então eu sempre me lembro muito disso. O que importa pra ti? O que faz o teu coração feliz? É um tempo com a tua família, então será que vale a pena a gente abdicar disso por mais, sei lá, quantos na sua conta do banco? Sabe, o que isso vai mudar? E outra também, será que precisa juntar tanto? O que tu quer fazer que tu ainda não fez? Por que tu não pode viajar? O Ayrton Senna tinha o sonho de viajar pra Disney, por exemplo. Né? Ele viveu ali a vida inteira querendo ir pra Disney, isso e aquilo. Pô, ele faleceu e não pôde ir pra Disney. Tanto que a Galisteu vai todo ano agora pra Disney em comemoração a isso, assim, pra celebrar ele. E ele era rico, muito rico, quando ele faleceu. Então, abdicar dos nossos sonhos, eu acho que a gente precisa pensar muito bem nisso, né? O quanto que vale a pena. São escolhas e se a gente não faz elas, a gente acaba se arrependendo, né? Exatamente, tem que Então, ir pesando. Perfeito. A gente tem uma dinâmica diferente, na verdade, uma coisa diferente dos últimos episódios. E nós temos algumas perguntas da audiência para vocês. Que legal. A produção vai me Alô, passar ponto. aqui meu celular. Então a produção passou aqui o meu celular e eu vou buscar as perguntas, porque a gente abriu uma caixinha lá no Instagram do Nós Somos Moda. Se vocês não seguem, sigam @Nós Somos Moda. A gente abriu, mas a gente não falou para quem que era. A gente falou o que você perguntaria para uma empresária. Então, vamos lá. A Duda perguntou algo que tu aprendeu no empreendedorismo e que tu leva para tua vida pessoal. Super conectado com o nosso último papo agora. Algo que eu aprendi no empreendedorismo que eu levo para minha vida pessoal. Acredito que nada vai te ensinar mais que o tempo. Então, a gente precisa ter paciência. Não vai ser o mentor, não vai ser o livro, não vai ser a melhor faculdade, vai ser o tempo e vai ser a prática. É tu te dar a oportunidade, geração, né, que quer tudo pra ontem, te dar a oportunidade de viver o que tu tem medo, de te colocar em frente aos teus obstáculos para te aprender a superá-los e ter paciência, realmente, porque ano após ano a gente vai vendo a evolução, lógico, se colocando em conhecimento, aprendendo, praticando, mas confiando também que o tempo, ele é o grande, nosso grande mágico, né? Onde faz as coisas acontecerem. Então, acredito muito que na minha vida... Isso me ensinou muito na minha vida pessoal, porque, nossa, eu quero fazer tal coisa pra ontem, eu quero reformar meu apartamento, eu quero ter um carro, eu quero ter... Logo na nossa vista, tá tudo caríssimo, né? Aí eu comprar um apartamento tá caro, comprar uma casa tá caro, um terreno tá caro, um carro tá tudo, caro. Gente, ou tu viaja, ou tu compra um carro, ou tu faz não sei o quê, fazer tudo... Né? Então, acho que essa paciência veio pra minha vida pessoal também. Perfeito. E o Daniel, ele perguntou uma coisa que a gente já falou. Ele perguntou qual que foi o erro mais valioso que tu cometeu e que te ajudou a moldar. Tu falou da máquina de sorvete, não sei se tem mais algum. Aí tem vários. Mas acredito que escolher a sociedade errado é uma questão pra mim que foi muito importante. A gente tem que escolher com quem que a gente vai construir uma empresa, se quer construir a empresa com alguém. Porque eu vejo muita empresária no começo, porque eu tenho medo de começar sozinha, se sente insegura, e aí coloca uma pessoa pra tapar o buraco dessa insegurança. Ou achar que não é capaz, ou até mesmo não quer quebrar sozinha, ou acha que não... Enfim, contrata um funcionário, sabe? Não, às vezes não precisa de sociedade. E se precisa, que sejam pessoas que vão se agregar de alguma forma, que vão... Os perfis, eles vão se unir, sabe? Pra uma construção. E que tu acredita na pessoa, né? Principalmente. Que tem fit, assim, é quase um casamento, né? Total, é um casamento 100%. Inclusive, pensem bem antes de fazer também sociedade com um relacionamento. Porque isso é outro aprendizado. Eu terminei um namoro por causa disso. Mas eu boto todo meu namorado pra empreender comigo. Todo mundo junto. Agora, a última pergunta. Qual foi o teu maior desafio até aqui? Muitos também. Dessa semana, o que eu tô vivendo? Eu acredito que o maior desafio empreendendo é aprender a lidar com a frustração. Porque como a gente lida com muitos desafios, eu não sei vocês, mas na Juro a gente empreende com alimentício, a gente tem loja em shopping, é algo que é muito sazonal também, então a gente aprende a lidar com essas questões. Eu tenho mais de uma empresa, então... se não vem um desafio de um lado, vem um desafio de outro lado. Então, eu acredito que a gente precisa sempre saber lidar com
a expectativa não foi cumprida da forma como tu gostaria, beleza. Então, como que a gente pode melhorar o cenário a partir daqui? Ou foi cumprida, beleza. Agora a gente vai manter o pé no chão, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Sim. Então, eu acho que lidar com a frustração é um grande aprendizado. Perfeito. Agora a gente tem mais uma dinâmica. E essa a gente apelidou de juro de dedinho. Ai, amei. E nela a gente quer que tu jure de dedinho, a partir da tua experiência, algumas coisas para outras empreendedoras. A gente vai ter algumas frases e tu vai completando elas. Tá. A frase número 1 é juro de dedinho que nunca mais vou... Juro de dedinho que nunca mais vou... Ai, Jesus. Eu nunca fiz isso, mas, bom... Não sei se eu posso jurar isso de dedinho. Jurar de dedinho pra mim é muito sério. Juro de dedinho que eu nunca mais vou... Acho que tomar decisão pelo ego. Isso é muito importante. Eu vejo muita empresária também tomando decisão pelo ego pra querer mostrar, pra ser bonito no Instagram. Mas é lucrativo? Tu tem um business pra quê, sabe? Tu tem negócio pra quê? Sim. Pra ser rentável. Então, vamos tomar decisão realmente baseado nisso? Então, eu acho que para esse ano a gente tem olhado muito para essa questão, assim, de, ok, qual decisão é mais rentável, para onde eu quero ir, por que vai dar lucro, e não porque vai ser bonitinho, assim. Então, acho que é um ponto. Uma boa dica. Sim. Segunda é, juro de dedinho que se eu pudesse voltar no tempo, eu... Teria delegado antes. Acho que foi um erro ali no começo, mas me ensinou muito. Mas eu teria delegado antes. É importante conhecer os processos, mas para conhecer eles, dá para se especializar, não precisa fazer todos eles sozinha, né? Com certeza, tu volta ali pro operacional com o tempo de Mas eu te começo, entendo. fim. A gente aprende. A gente aprende, tu tem cara de perfeccionista. Então, assim, é difícil de delegar também quando a gente quer gerenciar tudo, microgerenciar. É complicado, a gente tem que aprender muito a lidar com a falha dos outros, não só com as nossas, né? Sim. Porque quando a gente é muito autocrítica, a gente acaba também sendo muito crítico com o olhar ao outro. E aí tu fica, não, mas ninguém vai fazer melhor que eu, como é que eu vou delegar isso? Sim. Mas se a Então, gente é um não processo. aprende a ensinar, também é algo que, enfim, atrapalha muito nessa jornada, Total. né? Mais uma frase, a frase número 13 é juro de dedinho que toda empreendedora precisa... Toda empreendedora precisa saber pedir ajuda. Não tem como empreender sozinha. E é muito uma questão de humildade também. Eu acho que o empresário, ele tem essa questão do ego, né? De não querer abrir sua vulnerabilidade. E eu vejo que o grupo que eu tenho com as minhas alunas é um grupo muito legal justamente por elas se sentirem à vontade de trazer as vulnerabilidades delas. E a gente lidar juntas com isso. Porque independente de tu ser um bilionário, um mega empresário, uma pequena empreendedora, tu vai lidar com BO. E aí a pequena empreendedora, quando ela não pede ajuda, ela simplesmente tenta lidar sozinha, sendo que o empresário gigante lá, ele tem conselho, ele tem outros empresários pra ajudar, é feito isso, sabe? Então, quando a gente entende que tá tudo bem, tu olha e fala, olha, eu não sei fazer, tu pode me ajudar, tipo... E conexão é muito sobre isso, networking é muito sobre isso. Então, toda empreendedora precisa de uma rede de apoio de outras empresárias. Sim. A Maia falou sobre isso também no outro podcast, de por que tu não vai aprender com os meus erros, né? Então, eu já errei ali, deixa eu te ensinar como Exatamente. enfim, como fazer a partir, né? E acho que a própria empreendedora que tá começando, às vezes ela pode esquecer que quem já tá lá com sucesso passou pelas mesmas coisas, né? Às vezes esquece É que tu olha ali no Instagram e fala, nossa, agora é impossível. Não tem que ter alguma coisa provando que ela começou mesmo do zero. Sim. A próxima frase é, juro de dedinho que ter um negócio jovem é... Cara, eu amei. Eu amei começar jovem. Sabe por quê? Porque parece que a gente não tem medo das coisas, entendeu? E aí a falta de responsabilidade te faz ser muito negligente, mas te faz começar. Se eu fosse cometer as coisas que eu cometi lá no meu começo, hoje não ia ser mais tolerável. Então eu acho que a coragem do jovem, a cara de pau do jovem, cara, eu acho isso muito legal. Pra mim, todo adolescente tinha que vender alguma coisa. Eu acredito que qual é a frase? Juro de dedinho que todo jovem... Que ter um negócio jovem é... É uma ótima forma de começar a empreender. É tornar o improvável possível, né? Exatamente. E acreditar. O jovem vai lá e acredita ainda. Nas maiores loucuras que você pode imaginar. Mas é bem isso. Juro de dedinho que alguns segredos do sucesso estão em... Os segredos do sucesso estão...
em acreditar que os seus sonhos são possíveis, assim. Se tu não acreditar, é aquela frase clichê, não há cliente, não há investidor, não há sócio que vai acreditar. E é normal a gente oscilar. Tem momentos que a gente acorda falando, caralho, o que eu fui fazer, sabe? Tipo, o que eu fui inventar? Se alguém fala que nunca pensou em desistir, você já pensou em desistir? Não, porque assim, gente, juro, não é possível que essa pessoa Juro de dedinho que de vez em quando é bem difícil. Então, acredito que é acreditar nos seus sonhos, com certeza. É o segredo, é tu colocar a crença que vai dar certo, passar esse otimismo também pro time. E apesar dos dias ruins, tu lembrar o porquê tu tá ali, olhar pras pessoas também que dependem de ti de alguma forma. Não tem forma melhor de tu te reanimar do que lembrar das famílias que dependem de ti, dos compromissos que tu tem, de tudo que tu já fez. E, enfim, acho que acreditar. E às vezes tem alguns BOs, né? E acontece com toda empreendedora de tem alguns BOs e daí tu olha lá pra trás e, nossa, tu já passou BOs muito maiores que eles, e eu acho que é degrau por degrau, assim, né? A gente aprende e vai ficando ainda maior enquanto empreendedora e depois enquanto empresárias, aprendendo também que a gente consegue, que, ok, tem alguns BOs que eles vão acontecer, eles fazem parte da nossa rotina, mas eles não vão acabar com a gente. Então, Total. Ao longo dessa maturidade das empresárias, acho que isso vai acontecendo, né? No começo tudo parece o fim do mundo. Ai, meu Deus do céu, porque como, né? Aí hoje em dia, meu namorado que fala, ele fala, nossa, Paula, mas há 6 anos atrás tu ia começar a ter um treco, e agora tu fala, tá bom, vamos continuar conversando. Tipo assim, isso não vai acabar com nada, tá tudo bem, sabe? Então a gente sempre dá um jeito. Sim. A maturidade, ela vai acontecendo também. É legal esse processo. Sim. E é uma coisa que é com o tempo, né? Como tu falou, nada como o tempo. Nada como o tempo. Bom, infelizmente a gente tá chegando na reta final, mas a gente queria saber quais são os teus planos, as metas, enfim, e próximos passos da Juro. E dos teus projetos, né? Legal. O que não for Amei. segredo do Estado ainda. Esse ano, gurias, a gente quer muito focar na questão de recorrência e no e-commerce. Então, eu quero olhar mais para o digital, em crescimento mais macro nesse sentido. Então, recorrência em relação a, daqui a pouco, plano de assinatura no e-commerce, a gente está estruturando. Entrar em algumas clínicas, entrar em também farmácias, mais mercados. A gente quer voltar um pouco mais para o B2B, para casar bem com o B2C, que a gente já está bem forte. Também, talvez, abrir mais uma loja em São Paulo. A gente está averiguando isso, mas como eu falei lá no começo, né, a gente tá olhando muito pra questão do ego e pra questão de o que funciona e o que não funciona, então ainda não tenho as respostas, assim, de o que funciona e o que não funciona, mas eu acredito que a união desses dois modelos de negócio seja o ideal, então nem tanto pro lado das lojas físicas, mas também nem tanto pro lado digital, a união dos dois, eu acredito que a Juro possa fortalecer muito mais ainda o digital, que é onde a gente quer focar nesse ano, então pra Juro de Dedinho é isso, e pra empresa de educação, eu tô muito realizada que esse ano a gente vai tornar o programa de aceleração Growth Boss cíclico. Então, as alunas, né, as minhas seguidoras vão poder entrar durante todo o ano dentro do programa de aceleração. A gente lá tem psicóloga, tem tutora de empreendedorismo, tem mais de 45 aulas gravadas. É, assim, uma entrega surreal. Eu tenho um encontro por mês ao vivo com elas. E eu acelerar negócios e eu ver mulheres realizando seus sonhos é fenomenal, assim. É o que me faz de fato realizada, elas me inspiram demais. Então, na empresa de educação, a gente quer atingir mais empresárias, fazer o nosso clube de negócios ainda maior e acelerar mais negócios também femininos. Perfeito. E para finalizar, a gente queria que tu desse uma dica para alguém que está começando a empreender ou que às vezes tem uma ideia no papel e tem muito medo de colocar em prática de fato e começar a empreender. A minha maior dica é que o tempo que tu vai ficar parado, ele pode ser da mesma forma utilizado para acelerar. Então, a tua inércia ali, eu vou deixar esse sonho no papel por 2 meses. Tu poderia, por 2 meses, estar tentando fazer esse sonho dar certo. Estar, de fato, criando um plano prático para isso. O tempo, ele vai passar de qualquer forma. Então, que seja realizando os nossos sonhos, que seja, de fato, colocando energia nisso também. Não adianta a gente fazer um plano e não levantar para alcançar. Então, veste o personagem, que nem a gente conversou aqui. Confia em ti, com certeza tu é muito mais forte do que tu imagina. E os teus sonhos, quando tu olhar, daqui 5 anos, tu vai olhar para trás e falar, cara, eu deveria ter feito isso antes, porque os meus sonhos eram até pequenos para tudo que eu posso construir. Então, eu acredito que a minha dica é essa.
Amei. Mais uma vez, muito obrigada pela tua disponibilidade, enfim, por toda, com certeza as empreendedoras e empreendedores que nos escutaram se inspiraram muito com a tua história, enfim, com todos os aprendizados. Acho que é muito bom a gente ouvir quem de fato já passou por onde a gente quer passar, né? Enfim, por onde já percorreram esse caminho. Então, enfim, ficamos muito felizes com a tua presença e com certeza foi mais um episódio incrível. Sim, eu amei também, muito obrigada. E a gente quer agradecer também a Se Doce Fosse, a Carol e a ProHub, que mais uma vez está aqui com a gente. E não esqueçam de seguir o Nós Somos Moda, a Pá e a Juro de Dedinho faz a propaganda, Pá. A Pá é @pá.parmegiani, juro de dedinho, eu juro de dedinho. E não esqueçam, enfim, de seguir o Nós Somos Moda lá também. E até o próximo NSM Talks. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada.